Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou comentar sobre 3 obras que ganharam o prêmio de Goodreads Choice Awards, que é um prêmio que acontece todo ano, onde os leitores podem votar nas suas obras preferidas em cada categoria. E dentre todos os livros que ganharam, eu já li 3 dessas obras e eu vou comentar um pouquinho sobre elas ao longo desse vídeo. E eu vou começar falando sobre o livro que ganhou o melhor romance, e eu não poderia ter ficado mais feliz porque eu amei esse livro, que é o livro Nem Te Conto, da Emily Henry. Nessa história, a Daphne ela sempre gostou que seu noivo contasse a história de como eles se conheceram, era sua história preferida. Porém, tudo mudou durante a despedida de solteiro, onde ele e a sua melhor amiga de infância perceberam que os sentimentos iam muito além de uma amizade. E foi após esse acontecimento marcante em sua vida que Daphne teve que reescrever a sua história. E agora, presa em uma cidadezinha do Michigan, sem amigos e nem familiares por perto, mas com o emprego dos sonhos em uma biblioteca e dividindo o apartamento com a única pessoa que consegue entender toda essa situação, que é o ex da melhor amiga do seu ex, Miles. A Daphne e o Miles, eles conseguem se evitar na maior parte do tempo. Porém, quando o convite de casamento dos seus ex chega, é quando eles afogam as mágoas e um vínculo de amizade começa a surgir e um novo plano é traçado. Eles vão fingir que estão namorando, mas essa seria a melhor opção e um novo jeito da Daphne reescrever a sua história. Nem Te Conto foi um livro que me conquistou do começo ao fim. Afinal, em diversos momentos eu me identifiquei com algumas questões que a personagem enfrentava em seu dia a dia, assim como suspirei em diversos outros, e em como esse namoro de mentirinha dela com o Miles ia se desenrolando, e mesmo com as personalidades opostas, eles tinham uma química indescritível. E ver Daphne ter que recomeçar a sua vida após tudo o que aconteceu foi uma trajetória que eu adorei acompanhar. Inicialmente vemos uma personagem perdida, um novo rumo da sua vida, afinal ela jamais imaginou que isso fosse acontecer em algum momento, mas ao longo da trama as coisas vão acontecendo e vemos como ela soube lidar com essa e todas as outras questões que surgiram. Gostei muito também de como a autora desenvolveu o Miles. Ele é um personagem que, sem dúvidas, também teve seu coração partido e que lidou com as coisas de uma maneira diferente da Daphne, mas que ainda assim é perceptível o coração gigante que ele tem e a preocupação em sempre ajudar o próximo e se preocupar com as pessoas ao seu redor. Então, para mim, essa foi uma leitura que me conquistou de uma maneira única, que mexeu completamente com as minhas emoções, me fez refletir sobre muitas coisas, principalmente em como devemos prestar atenção nas pequenas coisas, em valorizar as pessoas em nossa volta e nunca deixar de ser quem realmente somos por ninguém. Então, como eu falei, sem dúvidas, fiquei muito feliz desse livro ter ganhado como melhor romance. Afinal, Emily Henry é uma das minhas autoras queridinhas e esse livro é um dos meus 5 estrelas. E o segundo livro, que ganhou como melhor ficção histórica, eu também não poderia ter ficado mais feliz, porque é uma obra que vale muito a pena dar uma chance. É um livro extremamente sensível, mas completamente incrível, que é o livro As Heroínas, da Kristen Hanna. Nessa história, mulheres também podem ser heroínas. Foi a partir dessa frase que a Frank sentiu toda a determinação possível para ir para a Guerra do Vietnã, lutar pelo seu país e se descobrir nesse processo. Ela é uma jovem enfermeira que foi criada na cidade de Coronado Island e sempre foi muito protegida pelos seus pais. Ela sempre foi uma garotinha certa que se orgulhava de agir corretamente, mas agora, 1966, as coisas estavam mudando, o mundo estava mudando. Então, quando seu irmão vai servir no Vietnã, ela começa a imaginar um futuro diferente para si mesma e age por impulso. Ela se junta ao corpo de enfermagem do exército. E apesar de ser completamente inexperiente, ela quer ficar ao lado do seu irmão e quer fazer o possível para ajudar outras pessoas nesse momento tão difícil. Só que na guerra é completamente diferente, é completamente desesperador. E tudo vai muito além do que Frank imaginava. E logo, ela se sente sobrecarregada pelo caos e pela destruição, mas ainda assim ela tenta se manter em pé, tenta fazer o possível por todos aqueles feridos e também dar o apoio necessário para as outras enfermeiras. Eu já comecei essa leitura já esperando um grande impacto ao longo da trama e foi exatamente
exatamente dessa forma que a obra seguiu do começo ao fim, porque como não sentir tantas emoções, um aperto no coração e ficar sem fôlego, lágrimas surgirem nos olhos com tantos relatos ao longo do período da guerra. Frank é uma personagem extremamente corajosa e que está pronta para lidar com toda a destruição do mundo. E apesar de não ter experiência suficiente como enfermeira, principalmente em um cenário de guerra, ainda assim é possível perceber o quanto ela consegue se adaptar ao ambiente, fazendo o possível por todas as vidas. Mas, apesar de todo o seu heroísmo, ainda existem muitas outras questões que ela enfrentou ao longo de sua vida, principalmente após voltar da guerra. E eu só consigo pensar em como as pessoas podem ser cruéis e negar ajuda para alguém que serviu o país. Como as pessoas podem não acreditar que ela esteve nesses momentos difíceis ajudando outros civis. É difícil de engolir e aceitar essas coisas, mas essa é uma realidade da qual vivemos. Então, As Heroínas é um livro intenso, doloroso e marcante. É uma obra que mostra a jornada de uma mulher durante a Guerra do Vietnã, todos os conflitos internos e externos que ela enfrentou, mas também a luta por acreditar no país, por acreditar em si. Então, sem dúvidas, esse livro ter ganhado como melhor ficção histórica merecia mesmo, porque Kristen Hanna é uma escritora maravilhosa, ela escreve obras incríveis, marcantes, obras que todo mundo deveria dar uma chance. E nesse livro ela soube retratar tudo muito bem, que, sério, acho que todo mundo deveria ler esse livro. E o terceiro e último livro que eu vou falar nesse vídeo é um livro que ele ganhou como melhor romance de estreia, mas que eu não concordo muito porque não foi uma leitura que eu gostei tanto. Eu estou falando do livro Como Terminar uma História de Amor. Nessa história nós vamos conhecer a Ellen, que ela é uma autora best-seller e que está trabalhando na adaptação de um dos seus livros para a televisão. E apesar da síndrome do impostor sempre surgir, ela sabe que Hollywood é o recomeço que ela tanto precisava. O problema é que ela vai precisar trabalhar com uma pessoa que ela não vê há 13 anos. Grant é um cara que está envolvido num acidente que marcou a vida de ambos, e ele sempre fez o possível para seguir em frente. Mas desde esse acontecimento, seus ataques de pânico surgem constantemente, porém ele nunca deixou que isso o impedisse que se tornasse um roteirista prestigiado. Só que ele sabe que aceitar o trabalho na série de TV de Ellen pode causar muitos problemas, mas também será uma oportunidade enorme. E a partir desse encontro que eles vão precisar trabalhar juntos, e apesar da oportunidade incrível para ambos, segredos serão revelados, eles vão precisar deixar as diferenças de lado para conseguir o melhor desfecho para essa adaptação. Como Terminar uma História de Amor era uma obra que tinha me despertado muito interesse, afinal vemos dois personagens que tiveram problemas no passado envolvendo um acidente e que vão precisar trabalhar juntos para fazer com que a carreira de ambos seja um sucesso. Porém, ao longo dos capítulos, eu não consegui me apegar à trama e nem aos personagens. Intercalado no ponto de vista da Ellie e do Grant, a autora apresenta uma história que vai desenrolando aos pouquinhos, sem grandes emoções, mostrando as obrigações dos personagens em conviverem juntos para o sucesso da série, assim como vai entregando migalhas do que aconteceu no passado e os segredos que escondem. Por outro lado, é interessante acompanhar tudo isso, afinal, o leitor quer entender e se envolver com toda a trajetória e acontecimento da vida dos personagens. Mas chegou um momento em que a leitura acabou ficando arrastada por conta desses segredos, com medo de se envolver do que os pais iriam pensar, e aí vieram as cenas hots que pra mim não fizeram jus ao contexto apresentado. E essa é uma obra que tinha um grande potencial, principalmente por tratar de assuntos delicados como luto, suicídio e ataques de pânico, mas que pra mim a autora acabou deixando em segundo plano, decidindo trazer outras questões como sentimentos conflitantes que estavam surgindo entre eles. Mas vale ressaltar que essa é a minha opinião sobre a trama, que esse livro ele não me conquistou, ele não me agradou como eu esperava que agradasse. Então eu não consigo imaginar esse livro ganhando como melhor romance de estreia. Imagino que sim, deve ter conquistado o coração de várias pessoas, mas a obra não funcionou pra mim e infelizmente é um livro que eu não gostei. Mas se você ficou com vontade de ler, dê uma chance, porque cada livro proporciona uma emoção diferente em cada pessoa e pode ser que pra você funcione muito melhor.
Mas é isso, leitores. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho sobre esses 3 livros que ganharam o Goodreads. Como eu falei, 2 obras são maravilhosas e todo mundo deveria dar uma chance. E a última, infelizmente, não funcionou pra mim. Mas ressalto que, se você ficou com vontade, dê uma chance e tire suas próprias conclusões. Se você já leu alguma delas, deixa aqui nos comentários pra gente conversar um pouquinho mais. E por fim, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos!